Bom dia. Gente, vocês estão vendo uma tela aí, um slide? Sim. Sim. Então tá, olha só, é a página 478, como está no chat, né? Nós vamos começar a falar de conceitos gerais de sintaxe, né? Sintaxe de oração. Então, para a gente poder entender sintaxe, a gente tem que entender morfologia, né? Que são as classes gramaticais. Então, olha só, no caso aqui, como que vai ser a organização dos enunciados, né? Como as palavras, elas, quando eu falo menina, eu vou precisar de algum artigo antes, algum determinante para poder me referir menina. A menina chegou aonde? Então, a menina chegou, é uma ação. A menina chegou aqui, a menina chegou ali. O que está complementando o verbo, eu vou chamar de adjunto, né? Então, olha só. Suponha que alguém falando a respeito de um determinado assunto selecionasse entre as inúmeras palavras disponíveis no idioma as seguintes: do, eles, livro, para, estão, meia, perceber, de, certos, ler, despontando, que, o, basta, anonimato, para, página, escritores. Vocês estão vendo, gente, que as palavras elas estão desconexas, né? Você escolheu palavras, mas não está estabelecendo uma conexão. Então, o que está falando aqui? Todas essas palavras fazem parte do nosso idioma, mas que elas não estão ordenadas, ou seja, nós teríamos que ordenar essas palavras para que elas estabeleçam conexão. Então, no caso, uma sequência, né? Tem um Stanislau Ponte Preta, tem um fragmento que ele fala assim: basta ler meia página do livro de certos escritores para perceber que eles estão despontando para o anonimato. Essa nova ordenação, então, olha só, foram palavras que nós usamos há pouco, né? Despontando, escritores, só que elas estavam sem conexão. Então, o próprio autor, né, o próprio escritor, escreveu de uma maneira que estava conexa com uma ordem, que nós vamos chamar de ordenação. Então, meia página, no caso numeral, que está concordando no feminino e no singular com o substantivo página. Eu não vou falar meio página, né? Do livro, então, ó, de mais o, do livro, porque eu tenho uma contração. Certos escritores, pronomes concordando com o substantivo. Eles estão, o eles, terceira pessoa do plural. Então, meu verbo tem que estar conjugado também no plural, né? Na terceira pessoa do plural. Dizemos que este texto está adequado à sintaxe da língua portuguesa. Sintaxe, né? É o conjunto das relações de combinação, ordenação, dependência e concordância que se estabelecem entre as palavras e entre as orações que constituem um enunciado. Chama-se também sintaxe a parte da gramática que estuda essas relações de combinação. Ou seja, gente, a sintaxe ela vai estudar a oração, além de estudar a concordância, a regência e a colocação de pronomes. Tudo isso é função da sintaxe. A sintaxe, para a finalidade do estudo, subdivide-se em 4 partes. Olha aí. A análise sintática, que é a da oração e do período, a de concordância, de regência e de colocação, né? Então, aqui no caso, turma, a análise sintática é o que vocês já veem desde o 7º ano.
Maria foi à feira. Quem foi à feira? Maria. A resposta que eu faço ao verbo, eu vou ter o meu sujeito. O verbo ele sempre vai fazer parte do predicado. Gente, eu estou achando que a turma de vocês estão assistindo há muito pouco, sabia? O que está acontecendo, gente? É o quê? Conexão? É sono? É dormir? Porque, nossa, as minhas aulas são sempre poucos alunos. Ah, pior que tem muito assistindo aqui. Ah, tem muito. Tem aula que tem 3 pessoas. Teve um dia que aconteceu isso. Minha última aula era eu, João, Pedro. Cara, e vieram horário hoje, 7 horas da manhã. Até ontem eu nem sabia que ia ter aula. Eu enviei isso na quinta, Juan. Oi? Eu enviei o horário de vocês quinta-feira. Não, eu tô dizendo que um dia antes eles sempre enviam o horário tipo, dos tempos de como vai ser. Ontem eles não enviaram. Enviaram Agora, hoje, 7 da manhã. enviaram hoje, 7 horas da manhã. Até ontem eu não sabia que ia ter aula. Ô, turma, eu tenho frase, oração e período. Então, a minha frase, ela pode ser, eu vou colocar aqui no chat, né? Ah, Bia, você está fazendo sucesso no nosso LACAP, tá? Tem um aluno meu no terceiro ano que quer conversar com você. Então, olha só. Que isso? Eu acho que eu sou Cupido, filho da Afrodite, não é possível. Gente, as minhas frases, elas podem ser nominal e ela pode ser verbal, tá? As minhas frases. Quando eu tenho... O que é frase, na verdade? Né? Frase é um enunciado contextualizado. Olha só, Juan, eu vou te fazer uma pergunta, você me dá uma resposta totalmente descontextualizada, nada a ver, tá? Juan, quantos anos você tem? É o quê? Juan, eu vou fazer uma pergunta para você e você me dá Ah, uma resposta completamente descontextualizada. Juan, quantos anos você tem? um. Mas se eu falar vai ter sentido. Me pergunta, Ronaldo, quantos anos você tem? Ronaldo, quantos anos você tem? Toalha. Essa resposta que eu dei, ela é contextualizada com a pergunta que eu fiz? Não. Não é. Isso significa que não pode ser frase. Frase é um enunciado de palavras contextualizadas. A minha frase pode ter verbo ou não. Juan, agora de verdade. Juan, quantos anos você tem? 16. 16, né? Então vou colocar aqui, gente. Juan, quantos anos você tem? Aí o Juan me dá a resposta. 16. Gente, o que o Juan me deu é uma frase. Porém, é uma frase nominal, porque não tem verbo. Se o Juan respondesse assim, tenho 16, seria uma frase verbal, porque eu tenho o verbo ter. É uma frase porque, além dela estar contextualizada, ela tem a presença do verbo ter. Se o Juan falar, segundo ano, quantos anos você tem? Aí ele fala assim, 16, é nominal ou é verbal? Nominal. Nominal. E se eu falar, tenho 16, é nominal ou é verbal? Verbal. Verbal.
Tudo bem nessa questão? Sim. Tranquilão. Então, olha só, turma, o que é oração? Oração é todo enunciado que gira em torno de um verbo. Então, se eu tenho um verbo, significa que eu tenho uma oração. E o que seria um período? É uma frase formada por orações. Se eu tenho um verbo, o meu período é simples. Se eu tenho dois ou mais verbos, meu período é composto. Veja alguns exemplos de frase, oração e período. Leia a primeira para mim, Bia. Atenção, máquinas na pista. Atenção, máquina na pista. É frase, é isso? Isso. É frase, transmite uma ideia, informação. Não é oração, porque não tem verbo. E não é período, porque não é formado por orações. Gente, na sua cabecinha, segundo ano, meus queridos alunos, já deve estar assim, ó. Se não é oração, não pode ser período. Né? Porque uma frase só vai ser período a partir do momento que ela seja uma oração. Leia para mim, João, por favor. Esta rodovia Esta rodovia estará em obras nos próximos meses. É frase e também oração, porque não tem verbo estará. É um período simples formado por apenas uma oração. Ok, gente? Então, nós temos o verbo estará, que é uma oração, porque tem a presença do verbo, e é período simples, porque eu tenho uma oração e apenas um verbo. Lê para mim, Mariana, a próxima. Já fiz. Já faz quase 2 anos que esta rodovia está em obras. É frase, transmite ideias. É um período composto formado por mais de uma oração. E eu posso falar que é uma oração, turma? Que tem orações aqui? Tenho, né? Aqui, oração 1 já faz quase 2 anos, e oração 2, que esta rodovia está em obras. Mas de repente chover, mas de repente chover, eu vou. Os termos das orações e função sintática, né, gente? Então, olha só, vai ter organização. Então, eu falo incêndios matam. Quando eu falo incêndios matam, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de algum elemento, né, para poder agrupar um outro. Incêndios matam. Aqui embaixo, incêndios matam. Matam o quê? Animais. Então, olha lá, agora o termo B é formado por dois componentes. O núcleo, palavra principal, matam, e o termo secundário, animais. Eu posso falar, menina chegou. Quem chegou? A menina. Sujeito e chegou. Predicado. Menina chegou aqui. Então, eu vou ter um C, um núcleo C, que no caso seria uma adjunta adverbial, né, de lugar. Agora eu ainda posso, gente, enfeitar o pavão, né? Os incêndios florestais matam muitos animais silvestres. O tipo de animais, se é pouco ou se é muito. Observe, olha só, os incêndios florestais, núcleo A, né? Aqui eu vou ter o termo principal, que no caso são incêndios, os incêndios florestais. Esses florestais estão ao lado do substantivo incêndio. Então, eu vou chamar de núcleo do sujeito. O que está ao lado do núcleo do sujeito, eu vou chamar de adjuntos adnominais. Matam muitos animais silvestres. Matam. Quem mata, mata alguém, alguma coisa, né? No caso, objeto direto. Qual seria o núcleo do objeto direto? Animais. Ao lado do objeto, eu vou chamar de adjuntos adnominais. Aqui nós vamos ter, gente, as funções sintáticas que vocês tanto amam. Sujeito, predicado, objeto, que pode ser direto e indireto, agente da passiva, adjunta adverbial, adjunta adnominal, predicativo, complemento nominal, aposto, vocativo. Tudo aí, né? Aquela lista que vocês amam. Vamos para o sujeito predicado.
Grande show de forró abre a festa de São João em Caruaru. Achem o verbo para mim. Quem pode achar o verbo para mim dessa oração? Abre. Abre. Agora faça a pergunta para o verbo, Juan, como se fosse o professor Ronaldo. E como você tem que achar e separar o sujeito e o predicado. O que você falou, Ronaldo? Faça a pergunta para o verbo. Você encontrou um verbo, certo, Juan? Sim. Agora faça a pergunta para este verbo. Quem abriu? Quem abre ou quem abriu Quem a abre festa? Vai, Juan. Quem abre a festa de São João de Caruaru? Respondam aí para mim, segundo ano. Quem é? Grande show de forró. Grande show show. de forró. Isso aí, grande show de forró, Bia. A partir do momento que eu respondo a pergunta ao verbo, que no caso nosso amigo Juan já leu direitinho, eu estou separando o meu sujeito do meu predicado. Ok? Tranquilo. Agora, olha só, gente. É fácil notar que o termo grande show de forró estabelece com o verbo uma relação que determina a flexão. Gente, o meu sujeito ele vai ter que concordar com o meu predicado, né? Eu não vou chegar e falar assim, as meninas foi ao shopping. Eu não vou falar que as meninas foi ao shopping. O meu predicado tem que estar concordando com o meu sujeito. Se o meu sujeito está na terceira pessoa do singular, a minha concordância verbal também terá que ser na terceira pessoa do singular. Vamos lá, gente. Vamos para essa relação do sujeito, né? Aqui, vamos ver o que está falando. Então, olha só, turma. O que seria sujeito, né? As pessoas costumam dizer que sujeito é aquele que pratica a ação. Eu não concordo com isso não, tá, gente? Porque se eu falo que a casa está suja, significa que a casa se sujou, a casa está comendo várias batatas e tomando latinha de cerveja e ela mesma está ela mesma está se sujando? Não. Sujeito. Então, nem sempre o sujeito pratica a ação. Posso chegar e falar assim, o sujeito é tudo aquilo que se pode declarar. Tudo aquilo que se pode declarar. Eita. Então, olha só, turma. Então, olha só. Para eu ter um sujeito, significa que eu tenho que pensar em classe gramatical. Olha só, gente. Sujeito é sintaxe. Coloquem isso na sua cabecinha. Sujeito é sintaxe. Só que para eu poder entender sintaxe, eu tenho que saber o que vai formar na morfologia. O meu sujeito ele pode ser formado de substantivo, palavra substantivada, e pronome. Turma, dá uma olhadinha aí no chat. Quando eu falo sujeito é sintaxe, você tem que saber, né? Sujeito é sintaxe. E o que vai formar o sujeito? Ou o substantivo, ou a palavra substantivada, ou o pronome. Então, olha só, gente. Eu vou ter uma palavrinha que se chama morfossintaxe. O que seria morfossintaxe? Seria a união da morfologia
com a sintaxe. Então, olha só, turma. Isso significa que eu vou chegar e vou colocar assim, ó. O menino foi à escola. Quando eu falo que o menino foi à escola, cada palavra dessa vai ter uma função morfológica e cada palavra dessa vai ter uma função sintática. Então, no caso, o que nós temos que fazer? O. Qual vai ser a classe gramatical de O, 2001? Me falem, por favor. Artigo. Isso aí, Mariana. Obrigado. Boa. O O vai ser o artigo. O menino. Menino vai ser o quê, turma? Fale em segundo ano, senão vai achar que vocês não sabem isso. Segundo ano, qual é a classe gramatical de menino? Sujeito. Classe gramatical. Classe gramatical. O sujeito é sintático. Substantivo. Substantivo, muito bem. Isso aí, Eduardo, substantivo. Aí depois eu vou para a palavra foi, que é aquele amigo de vocês, que vocês amam. Qual é a classe gramatical de foi? Verbo? Verbo, isso aí, João. E o A? O A, eu vou ter uma contração da preposição a mais artigo definido a. Certo? E o escola, né? Que no caso seria um substantivo. Só, turma, que quando eu falo fui à escola, eu tenho duas. Eu posso falar assim, eu fui ali. Advérbio. Quando eu falo eu fui aonde? À escola. Eu tenho duas palavras indicando algo. Então, eu tenho o à escola. Seria uma locução adverbial. Então, a escola, eu tenho uma locução adverbial. Aí, turma, eu fiz a morfologia. Agora eu vou para a sintaxe, né? Como o Juan falou. O menino foi à escola, você acha o verbo. Quem foi à escola? O menino. A resposta que você tem vai ser o sujeito. Então, no caso, o sujeito aqui será o menino. Quantos núcleos eu tenho, turma? Um. Se eu tenho um núcleo, o sujeito vai ser simples. E qual será o predicado? Fala aí, Dudu. Qual é, Ronaldo? Beleza? Tudo bem? É que eu não tava conseguindo falar. Ah, Agora eu tô conseguindo. estava desativado o microfone? Não, tava ativado, só que eu não tava conseguindo. Ah, entendi. Então, no caso, gente, as palavras que vão formar núcleos de sujeito, como eu falei para vocês, né? Deixa eu só me basear aqui onde que eu estava.
Então, aqui no caso, turma, eu terei o núcleo, né? Núcleos do sujeito. Palavras que indicam núcleo do sujeito. No caso, turma, vai ser substantivo, palavra substantivada e pronome. Então, olha só, turma. O menino. Em o menino, vocês me disseram que o, né, Mariana, é artigo. E menino é substantivo. Qual vai ser o núcleo do sujeito aqui, turma? Menino. Menino. Então, se eu tenho um núcleo, significa que o meu sujeito será simples. E o "o" está ao lado do nome. Eu vou chamar de adjunto adnominal. Dinominal, né? Eu sou muito íntimo. Dinominal. Adnominal. Como, turma? Eu posso ter um outro exemplo, quer ver? Ai, tô doido. Eu posso simplesmente chegar para você, eu dei o exemplo quando é substantivo. Eu posso chegar e falar assim, eles sumiram. Quem sumiu? Quem sumiu? Eles? Eles. No caso, eles, turma, será o núcleo. Qual é a classe gramatical de eles? Pronome. As 5 chegaram. Olha só. As 5 chegaram. Quem chegou? As 5. 5, todo mundo sabe que é numeral. Mas a partir do momento que eu colocar um artigo antes de qualquer palavra em língua portuguesa, significa que ela irá se substantivar. Nesse caso, gente, 5 é uma palavra substantivada, porque o as, que é o artigo, está antes. Tudo bem aí? Tranquilo. Somos 11 nessa live, né? Estamos arrecadando produtos, né? Estamos arrecadando cestas básicas. Continuem doando. Nosso QR Code está aqui embaixo. Gente, Até o meta. Felipe não assiste a minha aula, né? Daniel, cadê Daniel? Ó, Oi? Aniele, eu não vejo a Aniele nas minhas aulas. Olha só, gente, aqui está falando das vozes verbais no sujeito, né? Então, olha só, vozes verbais, né? Então, olha só, eu tenho um sujeito agente, na classificação de voz ativa, um incêndio destruiu o navio. Quem destruiu o navio? Um incêndio. O sujeito como paciente, né? No caso, na voz passiva. A praça foi tomada pelos manifestantes. Aos pelos manifestantes aqui, que eu vou chamar de agente da passiva. Eu tenho sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo, que é reflexiva. Ele sempre se julgou um herói. Ele julga o fato dele ser herói e ele foi julgado. Ao mesmo tempo que ele julga, ele foi julgado. Vamos lá, turma. Quanto tempo a gente tem aí, Juan, de aula? Que não tá, eu não estou vendo aqui. 10 minutos. Hoje apareceu. O texto a seguir se assemelha a pequenos textos usualmente publicados em colunas sociais.
dos jornais. Leia e responda os itens de A a D. Enlace. Leia para mim, Juan, por favor. É pra ler esse É. texto aí? No convento da senhorita Sandra Carvalho e cirurgião plástico Nóbrega Pernota contraíram carmelitas ontem as próprias testemunhas, sendo seus pais os laços matrimoniais. Ok. Todo texto tem um determinado objetivo, uma finalidade comunicativa. Qual é o objetivo desse texto, considerando a forma como o autor redigiu? Qual seria, gente? Criar uma situação humorística levar o leitor a rir e achar graça da confusão criada pelo autor. Depois, turma, vamos para 1B. Explique concisamente de que recurso Milô Fernandes se valeu para atingir o objetivo pretendido. O que ele faz, gente? Essa sintaxe que ele usa é que nós estamos, é a portuguesa? É a formal? Hein, gente? Ele desarticula a sintaxe usual. Que é previsível neste tipo de texto. Vamos à próxima, turma. Posso? Então, vamos para C, né? Como seria a redação desse texto, supondo que ele realmente tivesse sido publicado na coluna social de um jornal? Opa. Então, vamos lá. Vamos começar com o nome dele, né, que é o enlace. O nome do título é enlace, então a gente tem que colocar aí, né? Então, vamos lá. A senhorita Sandra Carvalho. Gente, eu vou colocando aqui para vocês escreverem e eu vou soltando, tá? E o cirurgião plástico Nóbrega Pernota contraíram laços matrimoniais ontem no convento
das Carmelitas. Sendo as testemunhas os seus próprios pais. Considerando as respostas dos itens A e B, comente o duplo sentido da palavra enlace. Enlace significa o quê, turma? União, né? Vínculo. Mas, no texto, o autor misturou e trançou. Dois, o trapiche. Hoje à noite há alvo em frente ao trapiche. É que na sua frente se estende agora o areal do cais do porto. Por baixo da ponte não há mais rumor de ondas. A areia invadiu tudo, fez o mar recuar de muitos metros. Aos poucos, lentamente, a área foi conquistando a frente do trapiche. Não mais atracaram na sua ponte os veleiros que iam partir carregados. Não mais trabalharam ali os negros musculosos que vieram da escravatura. Não mais cantou na velha ponte uma canção, um marinheiro nostálgico. A areia se estendeu muito alva em frente ao trapiche, e nunca mais encheram de fardos, de sacos, de caixões, um imenso casarão. Ficou abandonado em meio ao areal, marcha negra na brancura do cais. Para fazer uma leitura proficiente do fragmento da página anterior, é necessário que o leitor, entre outros procedimentos, recupere as relações sintáticas e semânticas ali estabelecidas. Assim, os sujeitos do quarto e dos últimos períodos do fragmento, considerando a ordem da ocorrência, são letra A. Letra A, turma. Caso 2, a letra A. Gente, façam o 3 para casa, tá, por favor? Para casa. Exercício 3, página 487. Tá bom? Gente, obrigada pela aula, tá? Fiquem bem. Um beijo e até sexta, tá? Tchau. Cuidem-se. Ronaldo, valeu. Tchau, Valeu. Ronaldo. Beijo. Tchau, Ronaldo. Ronaldão, valeu, Ronaldão. Tchau, Tamo junto. saudade. Fala aí pro Valeu, Alfredo que eu vou tirar uma valeu. foto aí qualquer dia, hein?